Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de julho. Por maioria de votos, o plenário do STF suspende efeitos da lei que flexibilizava as restrições legais sobre os gastos com publicidade institucional pela administração pública durante ano eleitoral. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski autoriza o Estado de Minas Gerais a retomar a contratação temporária de professores até o julgamento de recurso pelo plenário do STF. Ministro Nunes Marques permite que o governo mineiro formalize pedido de adesão ao regimento de recuperação fiscal junto ao Ministério da Economia. E ainda, Ministério Público do Trabalho registra escalada no número de denúncias de assédio sexual no país. O Supremo Tribunal Federal determinou que a alteração feita na Lei das Eleições em maio de 2022 para flexibilizar os gastos com publicidade institucional pela administração pública durante o ano eleitoral seja aplicada depois de outubro. Para o ministro Alexandre de Moraes, tornar esses gastos menos rígidos poderia desequilibrar a disputa eleitoral e favorecer os candidatos à reeleição. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e o plenário virtual concedeu a liminar para determinar que a nova regra passe a ter efeito somente depois das eleições de outubro deste ano, em obediência ao princípio constitucional da anualidade eleitoral, que tem como objetivo garantir ao eleitor e ao candidato que as regras eleitorais não serão alteradas às vésperas da votação. No voto apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele destacou que a ampliação dos limites para gasto com publicidade institucional pode impactar significativamente nas condições de disputa eleitoral, pois implica controle menos rigoroso de condutas que a legislação eleitoral vigente, até a edição da lei impugnada, tratou como fatores de risco para a regularidade dos processos eleitorais. A lei em questão foi questionada no Supremo por dois partidos políticos, Partido Democrático Trabalhista e Partido dos Trabalhadores. Além da anualidade eleitoral, as legendas mencionaram a violação aos princípios constitucionais da moralidade e da isonomia e da segurança jurídica. Pela redação antiga, o limite estabelecido de investimento com publicidade seria a média de gastos no primeiro semestre dos 3 anos anteriores. Com a nova redação de 2022, a limitação tinha passado a ser a média mensal multiplicada por 6. Além disso, isentava os gastos com publicidade relacionada à pandemia de Covid-19 dos limites impostos pela legislação eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou o Estado de Minas Gerais a retomar a contratação temporária de professores até o julgamento definitivo da ação, que é contra a convocação de profissionais da educação sem concurso público. O ministro Ricardo Lewandowski acolheu a tese da Advocacia Geral de Minas Gerais e autorizou a volta das contratações temporárias para os professores, até o julgamento da ação, que é contra a contratação sem concurso. Em maio de 2021, o STF já havia declarado que as leis mineiras de contratação temporária para magistério poderiam ser descartadas, pois não estavam de acordo com a Constituição de 1988. Para preservar a segurança jurídica e o interesse social dos envolvidos, o Supremo permitiu a preservação dos contratos firmados por 12 meses, sem que fosse necessária a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos pelos professores. De acordo com a Advocacia Geral do Estado, a lei para contratações temporárias veio antes da Constituição. O plenário do STF deve debater novamente o tema durante sessão virtual entre os dias 5 e 15 de agosto. Em outra decisão, também envolvendo o governo mineiro, o ministro Nunes Marques, do STF, autorizou o Estado a tomar as providências necessárias para formalizar o pedido de adesão ao regimento de recuperação fiscal junto ao Ministério da Economia. Nunes Marques afirmou que a adesão é indispensável para que Minas Gerais não entre em colapso fiscal. A ação foi ajuizada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em seu despacho, o ministro Nunes Marques, relator do caso, reconheceu a omissão da Assembleia Legislativa em apreciar o projeto de lei que trata da adesão do Estado ao regimento de recuperação fiscal, além de ter considerado preenchido o requisito da autorização legislativa para ingresso no programa.
O ministro do STF entendeu que a situação de desequilíbrio fiscal dos estados foi agravada pela pandemia da Covid-19 e que a adesão ao regimento de recuperação fiscal é indispensável para que o estado não entre em colapso fiscal. Nunes Marques ressaltou ainda que, apesar dos esforços do ente federado em buscar as soluções adequadas para o restabelecimento tributário, as circunstâncias nos autos sinalizam omissão da Assembleia Legislativa Mineira em apreciar a proposta. De acordo com Nunes, parece haver verdadeira falta de vontade e motivação política, bem como de harmonia em prol do bem comum e da concretização dos direitos básicos da coletividade, enquanto os bloqueios políticos e institucionais se traduzem em barreiras à efetividade dos direitos e garantias fundamentais. Para o magistrado, a medida atende parcialmente pedido do governo de Minas Gerais, o suficiente para que o Estado, mediante a atuação harmoniosa entre os poderes, prossiga a passos próprios nos trilhos da recuperação da saúde fiscal. A decisão ainda será submetida ao plenário do Supremo. Durante o recesso forense, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, vai dividir o plantão com a vice-presidente, ministra Rosa Weber. A ministra responderá pela presidência da Corte até o dia 15 e ficará responsável pelos casos urgentes que chegarem ao tribunal. Já o ministro Luiz Fux assume o plantão entre os dias 16 e 31 de julho. De acordo com o regimento interno do STF, cabe ao presidente decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias. Mas a ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski comunicaram à presidência que continuarão exercendo suas funções jurisdicionais neste mês. E a seguir, MPT verifica aumento significativo no número de denúncias de assédio sexual. Voltamos em instantes. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o Poder Judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. O Ministério Público do Trabalho registrou um aumento nas denúncias de assédio sexual. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o número atingiu 63% do total de casos do ano passado. Um caso recente de assédio sexual e moral levou ao pedido de demissão de Pedro Guimarães. O ex-presidente da Caixa foi acusado de molestar funcionárias, inclusive em viagens a trabalho. Depois das denúncias, o vice-presidente de negócios do banco renunciou ao cargo. Celso Barbosa também foi acusado de assédio sexual. O Ministério Público do Trabalho está investigando os 2 ex-funcionários. Este ano, o MPT registra um número maior de denúncias desse tipo de crime. Em 2021, o Ministério Público do Trabalho recebeu 474 notificações. E só nos primeiros 6 meses deste ano, o número chega a 300. Isto representa 63% de todas as denúncias do ano passado. Há uma compreensão maior do que é assédio sexual, do que é assédio moral dentro do ambiente de trabalho e também uma compreensão de que esse tipo de prática ela não deve ser tolerada, que é uma prática ilícita e que deve sofrer as devidas sanções para que ela não se perpetue no ambiente de trabalho. Segundo a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, o assédio não precisa ocorrer de forma repetida. Basta uma única vez para ser considerado como tal. O agressor está sujeito a algumas punições. Para o agressor, nós temos a possibilidade de ruptura do vínculo de trabalho dele, quando não, até mesmo uma situação em que tipifica crime, por exemplo, quando o assédio sexual é praticado por um superior hierárquico. A empresa também pode ser responsabilizada. Nós temos a possibilidade de uma
do ajuizamento de uma ação civil pública, onde se pede uma série de obrigações de fazer e não fazer para as empresas, para que elas transformem esse ambiente de trabalho de maneira a ficar livre da violência e do assédio, e, além disso, o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. A vítima de assédio pode denunciar o agressor no canal interno da empresa em que trabalha, mas também pode fazer a denúncia diretamente no site do Ministério Público do Trabalho. A pessoa não precisa se identificar, tudo fica sob sigilo. O importante é reunir informações e provas sobre o assédio. A primeira delas é registrar todas as situações de assédio moral, assédio sexual que ela sofreu. Quando aconteceu, o que aconteceu, quem estava próximo e viu esse tipo de coisa acontecer. Se ela tiver algum documento que registre essa situação, ela também deve guardar esse documento. Ele pode ser fotografias, pode ser e-mail, pode ser troca de mensagens por WhatsApp, seja o que for. Se a denúncia for comprovada, a vítima pode tomar outras atitudes. A vítima ela pode pedir o afastamento do trabalho, uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que a gente chama, que significa um afastamento com o pagamento de todas as verbas trabalhistas. Além disso, ela pode pedir uma indenização por danos morais individuais, por ter sido ofendida na sua intimidade, e pode pedir também uma indenização por danos materiais, porque a gente sabe que muitas vezes essas vítimas, elas adoecem e elas precisam de um acompanhamento médico ou psiquiátrico após essa violência. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do Vasco da Gama para derrubar a decisão que autorizou a rescisão indireta do contrato do jogador de futebol Rafael Galhardo e a liberação do atleta para se transferir para outro time. Rafael Oliveira tem os detalhes. Em 2020, o atleta ajuizou a ação trabalhista contra o Vasco. Ele pedia a rescisão indireta do contrato, que é a justa causa do empregador. Pedia também o pagamento de salários atrasados, FGTS e multa compensatória desportiva, entre outras parcelas. O juízo de primeiro grau negou o pedido de liminar para a liberação do passe, por entender que a medida exigiria produção de provas e o contraditório. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença e autorizou a rescisão do contrato de trabalho. Além disso, o TRT determinou a expedição de ofícios à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que fosse lançado o registro da extinção da relação de trabalho com o Vasco. Assim, o jogador poderia celebrar novo contrato de trabalho. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Alberto Balazeiro, assinalou que o artigo 31 da Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, autoriza expressamente a rescisão do contrato de trabalho desportivo no caso de atraso salarial superior a 3 meses. Dessa forma, a lei libera a transferência do atleta para outra agremiação. Além disso, da prova pré-constituída extrai-se a inequívoca demonstração de atraso no pagamento de salários por diversos meses e a ausência de recolhimento do FGTS na conta vinculada do reclamante por 26 meses. O relator votou no sentido de rejeitar o recurso do Vasco da Gama. A SDI 2 seguiu o voto e, assim, autorizou a rescisão indireta do contrato de trabalho de Rafael Galhardo. A decisão foi unânime. Também por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que determinou o retorno à Irlanda de uma criança trazida ao Brasil pela mãe sem conhecimento do pai. De acordo com o processo, a criança que nasceu na Irlanda em janeiro de 2011 foi trazida para o Brasil em 2016 pela mãe brasileira, sem o conhecimento do pai irlandês, que acionou as autoridades de seu país. O governo brasileiro determinou o retorno da criança, por entender que, no caso, cabe à justiça irlandesa decidir questões relativas à guarda. No recurso contra a decisão, a mãe argumentou que o pai tratava mal a criança e que ele, inclusive, corria o risco de ser preso, devido a ações judiciais que tramitam contra ele na Irlanda por conta de dívidas. Ao julgar o recurso, o relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira destacou que a transferência ilícita de menores contraria os termos da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, assinada pelo Brasil na Convenção de Haia de 1980. O desembargador ressaltou
que a denominada convenção tem por objetivo assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado ou nele retidas indevidamente e fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes no estado contratante. Ela é tida nos dias de hoje como principal ferramenta internacional a proteger exercício do direito de guarda a quem tem criança subtraída de um estado para o outro. Ainda de acordo com o relator, 2 laudos periciais, produzidos por diferentes peritos por determinação do juízo de primeiro grau, concluíram de que não há indícios de que a criança tenha sofrido violência paterna e que, embora seja mais apegada à mãe, gostaria de conviver também com o pai. Ficou comprovado ainda que houve alienação parental por parte da mãe. No caso, ela influenciou a criança a fim de prejudicar o vínculo entre pai e filha. Indubitável a prática de ato ilícito por parte da apelante, genitora da menor, ao retirá-la de seu país sem o consentimento de seu pai, tendo presente a prova produzida nos autos, a legislação aplicável à espécie e o princípio do melhor interesse da criança, a menor deve ser devolvida imediatamente ao seu país de origem, concluiu o relator. Por unanimidade, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região seguiu esse entendimento e negou o recurso apresentado pela mãe da menor. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de uso capião não depende de procedimento extrajudicial prévio. Ao julgar o recurso especial de uma mulher que pleiteava o reconhecimento do domínio de um imóvel, os ministros da 3ª Turma do STJ observaram que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença que entendeu que configura a falta de interesse processual a proposição de ação de uso capião sem a demonstração de que tenha havido empecilho na via administrativa. No STJ, a autora sustentou que o Tribunal de Origem violou o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos de 1973. O normativo prevê que, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a questão é definir se o artigo 216-A da Lei 6.015, com a redação dada pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015, que criou a figura da usucapião extrajudicial, passou a exigir como pré-requisito para a propositura da ação judicial o esgotamento da via administrativa. O ministro citou o precedente em que o STJ já decidiu pela existência de interesse jurídico no ajuizamento direto da ação de uso capião, independentemente de prévio pedido extrajudicial. Por unanimidade, a 3ª Turma deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da ação de uso capião. Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem novo presidente? A gente mostra já já. Eu acredito que na construção da democracia é fundamental a participação lúcida de cada cidadão. Isso só é possível através do conhecimento e da educação. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque ela democratiza o acesso à informação de qualidade, permitindo o pleno exercício da cidadania. Pessoas trans comemoram os 4 anos da possibilidade de mudar o nome e o gênero nos documentos diretamente no cartório, sem a necessidade de decisão judicial. Ser identificada pelo nome masculino era motivo de muita tristeza. Sentia muito constrangida, muito angustiada, me causava muito sofrimento, né? Porque representava algo que não me representava, né? Que não era eu realmente, né? O alívio veio aos 19 anos, quando ela conseguiu mudar o primeiro nome e o gênero para o feminino na certidão de nascimento. O orgulho está aí, na identidade. Natália dos Santos de Vasconcelos Ferreira.
Eu fiquei muito emocionada, né? Eu pensei que, sim, a partir daquele momento, né, as violências, as transfobias diminuiriam bastante, né? Porque isso inibe um pouco, minimiza bastante a transfobia institucional, né? E a transfobia na vida cotidiana, né? O constrangimento que as pessoas transpassam todos os dias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2018 o direito das pessoas trans de mudar nome e gênero nos documentos, sem a necessidade de comprovar cirurgia de redefinição sexual ou tratamentos para a mudança de gênero. O entendimento também segue legislação internacional e tratados de direitos humanos, assinados pelo Brasil, e foi a base para a regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça para os cartórios de registro civil. Nós, registradores civis, tendo a possibilidade de ter esse ato desjudicializado e assumido por nós, endossa a visão de credibilidade, de segurança que a sociedade tem no registro civil brasileiro. Desde quando as regras entraram em vigor, em 2018, até 31 de maio deste ano, segundo a associação, foram mais de 7.000 novos registros, com mudança de nome e gênero em todo o país. Só não é permitido mudar o sobrenome. A parte mais trabalhosa do processo é juntar a documentação. Nós temos aí certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento atualizada, se for o caso, cópia do RG, cópia do CPF, cópia do passaporte, se for o caso, comprovante de endereço. Neste cartório em Brasília, a nova certidão de nascimento demora em média 20 minutos para ficar pronta. Uma conquista para pessoas trans. Antes da mudança na legislação, Natália diz que muitas pessoas passavam por constrangimento. Tem casos de pessoas, meninas trans, por exemplo, que eram obrigadas a andar e a provar para um juiz que tinham realmente trejeitos femininos e que tinham uma identidade feminina mesmo, né? É muito importante que os cartórios também tenham essa noção ou essa atenção com a receptividade dessas pessoas, para que quando elas cheguem ao cartório, elas se sintam acolhidas, elas se sintam prestigiadas, elas se sintam merecedoras daquele direito que lhes foi entregue. Novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou posse para o biênio 2022-2024. O evento foi realizado no Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte, o maior polo de produção e difusão cultural da capital mineira. O desembargador José Arthur Filho foi empossado pelo seu antecessor, desembargador Gilson Soares Lemes. Declaro empossado o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O novo presidente já foi superintendente adjunto da Superintendência Administrativa do TJMG. Foi por 2 vezes juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Foi ainda superintendente de Planejamento Administrativo e Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio, membro da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças no biênio 2016-2018, membro da Comissão para organizar a programação comemorativa dos 300 anos de criação da Comarca do Cerro, coordenador da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, presidente do Comitê de Proteção de Dados Pessoais e foi também nomeado pelo presidente do STF e CNJ para compor o Comitê de Integridade do Poder Judiciário. O desembargador José Arthur Filho foi eleito no último dia 29 de abril durante sessão especial do Tribunal Pleno. José Arthur é o 55º presidente do TJMG, que tem 149 anos de existência. Durante a solenidade, o novo presidente do tribunal fez uma referência ao discurso de posse do pai dele, José Arthur de Carvalho Pereira, que foi presidente do TJMG na década de 1980. José Arthur explicou o caminho que quer trilhar. Vamos fazer uma gestão compartilhada, pacificadora, ao mesmo tempo uma gestão inovadora e eficiente. É isso que a gente pretende fazer. Também tomaram posse o primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza, o segundo vice-presidente, desembargador Renato Luiz Dresch, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, e a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Ieda Monteiro Atias.
O balanço do semestre judiciário apresentado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na última sexta-feira, é o destaque do podcast Supremo na Semana. No episódio 38 do podcast Supremo da Semana, o destaque é que o STF continua sendo a Corte Constitucional que mais julga processos em nível mundial. Só no primeiro semestre de 2022, os ministros deliberaram em mais de 7 mil ações nas sessões presenciais do colegiado ou do plenário virtual. Atualmente, o STF tem o menor acervo recursal desde 96, totalizando aí pouco mais de 11 mil recursos, né? Isso se deve principalmente à boa gestão do tribunal e também à adoção do plenário virtual, onde os ministros semanalmente ou quinzenalmente julgam mais de 100 processos. Entre os assuntos do podcast estão julgamentos das turmas e decisões individuais dos ministros do Supremo. Entre elas, a do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorrogou até o fim de outubro a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia. O caso vai ser referendado em sessão do plenário virtual. A convocação de sessão extraordinária do plenário virtual para análise, desse referendo, dessa decisão, e atendendo a esse pedido, a sessão extraordinária vai ocorrer entre meia-noite do dia 4/8, com término previsto para o dia 5/8, em agosto, né? Então, daqui um mês, a gente já tem aí a decisão, uma nova decisão sobre essa questão das desocupações e despejos. A edição aborda também a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, invalidou lei que permitia o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor não sacados em 2 anos. A relatora do caso, a ministra Rosa Weber, entende que essa norma de fato cria uma assimetria entre a fazenda e o cidadão e criaria obstáculos ao credor, já que esse valor ficaria indisponível. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.